Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a aula de equilíbrio e complexação, hoje eu quero falar o efeito de outros ligantes na constante de formação do complexos de metal DTA. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois e ative as notificações, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Quem tiver hypes, pessoal, depois de deixar o like, tá vendo pelo celular, considere dar para esse canal, que é uma forma de divulgar mais ele. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Instagram, Blue Sky e Threads. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram e é uma forma da gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, antes de continuar a aula, eu queria lembrar para vocês que no momento da gravação desse vídeo, cerca de 80% das pessoas que visualizam o canal não estão se inscrevendo. Então, pessoal, quero lembrar que é muito importante. Esse canal aqui é um canal gratuito, vai continuar sendo gratuito para aula de Química Analítica, só que ele precisa do seu like, da sua inscrição, para o YouTube entender que esse canal também é relevante e começar a divulgar ele mais. Então, pessoal, de novo, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações que é muito importante para o canal. Tudo bem? É a forma de vocês retribuírem a aula que eu estou dando para vocês. Tudo bem? Agora sim, vamos para a aula. Como já falamos nas aulas anteriores, pessoal, se não lembrar, vou deixar os cards aqui. Nós já falamos da constante de formação metal EDTA. Ela vai ser sempre 1 para 1, porque o EDTA é um ligante hexadentado, então ele vai abraçar o íon metálico, como se fosse um polvo de 6 tentáculos, né? Não de 8. Ele abraça, então é sempre na proporção 1 para 1. Também falamos, pessoal, do efeito do pH na constante de formação dos complexos de metal EDTA, porque é apenas a espécie totalmente desprotonada que complexa com o íon. Então, está aqui a concentração, né, na verdade, o alfa, né, o alfa 4, é extremamente importante, ele aumenta conforme vai aumentando o pH. Então, o pH é muito importante para a determinação de muitos íons metálicos usando EDTA. Tudo bem? Dessa forma, nós calculamos a constante condicional, né, que leva em conta o alfa 4, né? Então, assim, eu posso trabalhar na constante de equilíbrio, né, com a concentração analítica do EDTA. Então, se eu usar essa constante aqui, o K', que a gente chama, eu já considerei o pH, então eu posso trabalhar com a concentração analítica de EDTA, porque eu já embuti o alfa 4, que calcula a constante de Y4-, né, do edetato livre, na constante de formação. Também, pessoal, vi em algumas aulas, vou deixar aqui também no card, o efeito de outros ligantes na constante de formação, formando várias espécies. Certo? Como eu falei, o exemplo do cobre, né? Então, quando eu misturo cobre com amônia, eu tenho formação um pouco que continua como cobre livre, mas formação do complexo monoamino, diamino, triamino e tetraamino. Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai ver a combinação dos dois. Formação de complexo DTA com pH e com efeito de outros ligantes. A gente viu também, né, pessoal, que o alfa M seria a fração que permanece como íon livre, sem nenhum ligante formado. Então, vai ser sempre 1 vezes a soma de cada contribuição na espécie. Tá? Lembrando, o card vai estar aqui. Bom, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai ver como faz as duas considerações, pH e ligante. Por quê? Então, temos aqui uma reação genérica de um íon metálico complexando com o EDTA, o edetato no caso, só que ao mesmo tempo ele pode ter outros ligantes no meio. Isso pode ser infinitas vezes, né? O metal pode, como eu falei, se não me engano, eu devo ter falado na aula de complexos, das frações, eu já vi até 6 ligantes se formar num complexo metálico. Então seria L1, L2, L3, L4, L5, L6.
Bem, isso pode acontecer. Dessa forma, pessoal, eu vou ter uma competição de complexação, o que vai diminuir a concentração do íon livre, forçando um pouco o equilíbrio a se deslocar para o lado dos reagentes, né, no caso do princípio de Le Chatelier. Dessa forma, pessoal, a gente vai ter que considerar os dois equilíbrios para saber qual a nova constante de formação do complexo metal EDTA. Agora, pessoal, vamos estudar constante de formação condicional K2', vamos chamar, que agora eu vou levar em consideração tanto o efeito do pH quanto o efeito do meio complexante, tá? Dos outros ligantes presentes no meio. Tá? Então, quando a gente usar esse símbolo aqui, eu estou levando os dois. Alguns métodos, o meio complexante pode não ser importante, o pH sempre vai ser. Mas a gente vai representar sempre por cada duas linhas, querendo dizer que eu já estou considerando outros ligantes e pH. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lembrar, né, que a constante de formação metal EDTA seria a constante do complexo em equilíbrio, esse é o complexo puro, dividido pela concentração do íon metálico livre vezes o edetato, né, livre. Tudo bem, pessoal? Na última aula, a gente viu que eu posso considerar a concentração do edetato ou do Y4- é igual ao alfa 4 vezes a concentração do EDTA. Então, eu posso trabalhar com a concentração analítica do EDTA. Então, eu vou aplicar, a gente vai ver isso na próxima aula, que eu vou trazer também a curva de titulação de um íon metálico com EDTA na presença de um ligante. Agora, pessoal, a gente viu também na aula de frações e complexo que meu complexo livre, na concentração dele em equilíbrio, vai ser igual também ao alfa m e a concentração total desse íon. Bem, é coisa, pessoal, de novo, tá no card aqui o link para a aula. Tudo bem? Então eu vou substituir as duas na fórmula aqui, né? Essa expressão e a expressão vou trocar aqui. Então, agora eu vou ter constante de formação metal EDTA, a concentração do complexo em equilíbrio dividido por concentração do metal livre em equilíbrio, alfa m, concentração analítica do meu íon. Concentração do edetato, alfa 4, concentração analítica do EDTA. Tudo bem? Na aula passada, pessoal, eu já falei para vocês, se a gente passar essa espécie aqui multiplicando e também agora essa espécie, né, esses valores de alfa m e alfa 4, eu vou ter a constante de formação condicional, que é a constante de formação do complexo puro, vezes alfa 4 vezes alfa m, que é igual à concentração do complexo dividido pela concentração analítica do meu íon vezes a concentração analítica do EDTA. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou levar em consideração agora todos os equilíbrios envolvidos para calcular as espécies, tudo bem? Eu falei, vou fazer aula de titulação, de curva de titulação de um íon EDTA, que vai levar em conta os dois. Em alguns momentos, talvez o meio complexante não seja tão importante, tudo bem? Mas o pH sempre vai ser. Vou dar alguns exemplos aqui em métodos que o meio, né, o ligante não vai complexar com o meio analítico, então
eu vou continuar chamando de K duas linhas, mas no caso o alfa M vai ser 1. Tudo bem? Bom, pessoal, a melhor forma é fazer um exemplo, né, para ajudar vocês a entenderem. A gente vai calcular a constante de formação do cobre DTA na presença de amônia a 0,25 mol por litro, que é a continuação do exemplo que eu dei no vídeo 2, lembrando, vai estar aqui no card. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente vai determinar o pH, a concentração de H+ mais e o pH do meio. A gente vai lembrar, né, que a amônia em meio aquoso reage com a água, né, formando íons amônio e o ruim aqui de fazer direito. Íons amônio e íons hidroxila. E o Kb, né, dessa reação é 1,76 vezes 10 a menos 5. A gente viu na aula de base, pessoal, vou deixar o card aqui também, que eu posso considerar que a concentração de OH- é igual à raiz quadrada da concentração de amônia vezes o Kb, que nessa situação dá 1,32 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A gente já viu, quero saber na verdade o H+, não o H-. A gente já viu que a gente pode relacionar os dois com o KW, né? Também vou deixar aqui no card essa aula. Que o KW é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. O KW tem valor constante 10 a menos 14, a 25 graus Celsius. Sempre vamos usar essa temperatura. Então, nessa condição aqui, a concentração de H+ vai ser igual a 4,78 vezes 10 a menos 12 mol por litro. E o pH vai ser 11,32. Tudo bem que é mais importante aqui o H+, tá? Mas para você ter uma ideia, como o pH também está elevado. Tudo bem, pessoal? Até aqui. Bom, temos os Ks, né? Lembrando que o alfa-4 é calculado dessa forma aqui, considerando que o H+ tá 4,78 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Substituindo nessa fórmula aqui, eu vou chegar aqui o alfa-4 vai ser igual a 8,31 vezes 10 a menos 22, dividido por 9,03 vezes 10 a menos 22, que vai dar 0,92, tudo bem? Então, pessoal, essa expressão aqui dá 8,31 vezes 10 a 22, e toda essa expressão aqui, 9,03 vezes 10 a menos 22. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é meu alfa-4 em pH 11,32, tudo bem? Está bem próximo a 1, ou seja, eu vou ter muito etetato livre no meio. Agora, pessoal, vamos para os betas calcular o alfa-M, né? Então, eu já apresentei para vocês os betas na aula do complexos e o alfa-M também.
E a gente calculou também isso aqui, né, da outra vez, que o alfa-M, nessa condição do cobre na presença de amônia, lembrando que o NH3 aqui vai ser 0,25 mol por litro. Nessa condição, o alfa-M vai ser 1 sobre 2,49, 2,49 vezes 10 a nona, que é igual a 4,02 vezes 10 a menos 10. Tudo bem, pessoal? Então, tenho o alfa 4, tenho o alfa M. Tudo bem? Vamos calcular agora a constante de formação condicional do complexo cobre-ETA. A constante pura, pessoal, que eu quero dizer, a constante onde o alfa 4 e o alfa M são 1, ela é de 6,3 vezes 10 a 18. Tudo bem? Bom, alfa 4 igual 0,92, alfa M igual 4,02 vezes 10 a menos 10. Então, pessoal, vocês vão ver que uma vai compensar a outra. O alfa 4 bem alto, o alfa M bem baixo. Como a constante de formação pura já é alta, eu vou ter um valor ainda assim alto. Então agora, vou pegar outra cor aqui. Aqui. A constante condicional, cobre, EDTA vai ser igual a 6,3 vezes 10 a 18 vezes 0,92 vezes 4,02 vezes 10 a menos 10. Esse valor aqui vai dar 2,33 vezes 10 a nona. Então, é dessa forma a gente calculou agora a nova constante de formação, agora condicional, levando em conta o pH do meio e também a presença de outros ligantes. Pessoal, para cada meio, para cada pH vai ser uma forma. Por exemplo, eu vou trazer a aula de dureza da água, daqui 2 aulas, né? A próxima é curva de titulação, depois dureza da água. O cálcio não complexa com amônia que a gente vai usar também. Então o alfa-M automaticamente vai para 1. Tudo bem? Vou trazer alguns outros métodos que daí o alfa-M pode ser importante. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe um like no vídeo. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Se você tiver hype, pessoal, vendo pelo celular, considere dar para esse canalzinho também o seu hype gratuito, né, para divulgar mais ainda ele. Siga o canal na rede social, Facebook, Instagram, Blue Sky e Threads, lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo. E dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, ou através da rede social, ou através do e-mail que é semduvidas@gmail.com. Tudo por hoje, pessoal. Espero vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau.